Hoje eu vou te falar tudo o que você vai ver na matéria de bioquímica. Eu estou fazendo educação física e lá a gente tem bioquímica. E eu vou te falar tudo o que eu vi, tudo que eu aprendi, tudo que foi ensinado, tudo que é falado. Eu ainda vou te mostrar também o meu método de estudo que eu fiz, que eu elaborei para aprender tudo, memorizar, entender e tirar boas notas. E eu vou te mostrar isso no final do vídeo. Bom, o que é? É importante saber o que é bioquímica, né? Bioquímica é o estudo de biomoléculas, como por exemplo, proteína, carboidrato, gordura. Também é o estudo das células. Dentro da matéria de bioquímica, nós vemos como que as células agem no nosso corpo. Isso é muito interessante. Também a gente aprende sobre bioenergética, sobre as vitaminas, né? Tudo isso é aprendido dentro da matéria de bioquímica e em cada tópico que eu falei agora, eu vou falar um pouco mais sobre o que você vê dentro de cada um. Então, por exemplo, como que é produzido a energia no nosso corpo? A energia no nosso corpo é produzida pela molécula de glicose. A quebra de molécula de glicose, seja por oxigênio ou seja sem oxigênio. Essa quebra da molécula de glicose vai gerar ATP, adenosina trifosfato. Já falei isso aqui em outros vídeos. Isso envolve o quê? Isso envolve as biomoléculas por conta do carboidrato. E também envolve a questão da energia do nosso corpo, porque ATP gera ATP, nós precisamos de energia para tudo na nossa vida. Então o que precisa para gerar uma energia no nosso corpo? Carboidrato. E tem o metabolismo aeróbico, que é o que? A geração, a produção de energia com oxigênio. E aí tem o metabolismo anaeróbico, que é você produzir energia, porém sem oxigênio. Isso você também aprende dentro de bioquímica, que é de suma importância. E você vai perceber que uma das coisas mais importantes é energia. A energia do nosso corpo, ela é fundamental, porque tudo que a gente vai fazer tem energia. Esse movimento aqui, energia. A contração muscular, energia. O piscar dos olhos tem uma energia. Tudo precisa de energia. E aí a gente vê que isso é muito importante. O que acontece com a glicose no nosso corpo, né? Nós aprendemos sobre os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. E aí a gente aprende como que cada uma delas age no nosso corpo. Por exemplo, o carboidrato, que se torna glicose no nosso corpo, essa glicose ela vai virar energia, essa glicose vai ser armazenada em glicogênio, essa glicose pode se transformar em tecido adiposo, que é as gorduras que a gente tem normalmente na nossa cintura, que todo mundo quer eliminar. Isso é causado pelo carboidrato. Quando você estuda isso dentro da bioquímica, você entende que um dos fatores que você precisa fazer para emagrecer, perder peso, é diminuir o consumo de carboidrato, caso você queira perder o tecido adiposo que você tem aí, que o corpo humano produz como um fator de sobrevivência. Então não é algo que o seu corpo humano está te sabotando. Na verdade, não. Ele não está sabotando, ele está ajudando. O problema é que nós temos a questão da estética muito forte, uma cultura mundial nossa. Isso faz com que a gente queira eliminar aquilo que o corpo humano está produzindo por fator de sobrevivência. É lógico que o excesso nem sempre é importante. Também estudamos sobre DNA, RNA, a gente aprende sobre esses dois. Com certeza você deve ter visto isso na escola. Eu vi isso, mas de uma forma muito breve assim, e porque eu também nunca gostei muito de química. Aprendi a gostar agora na faculdade, de verdade. Eu comecei a gostar de química. Olha pra você ver como é que quando a gente dá uma chance para algo, isso pode nos surpreender. A gente aprende sobre as células, como eu falei, a gente aprende sobre a morfologia da célula. Como assim? A estrutura celular, o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, os lisossomos, os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, é uma trava-língua, né? E tudo isso tem a sua função. O lisossomo ele vai trabalhar na limpeza da célula. O complexo de Golgi vai trabalhar no transporte de substâncias. Isso você aprende na célula. A membrana plasmática da célula, você vai ver isso em bioquímica. E assim, a membrana plasmática é uma das coisas mais importantes do nosso corpo. Porque nela ali tem receptores que se conectam com os receptores da membrana plasmática, geram informação dentro da célula. Essa informação dentro da célula vai desencadear um tanto de ações para um determinado objetivo. Quando a gente estuda isso em bioquímica, a gente vê como que é importante tudo aquilo que a gente consome de alimento e tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso corpo. Nada é em vão ou menos importante, tudo é importante. A comunicação celular, a comunicação entre uma célula e uma outra. Como assim a comunicação? O transporte de substância de uma célula para outra e para ela de uma célula para si mesma. A gente vê isso dentro de bioquímica. Ou seja, o que você vai estudar? Esteja preparado para estudar o corpo humano em relação às químicas, substâncias químicas presentes no seu corpo humano. Isso você deve estar
ciente que você vai estudar isso. É muito importante esse tipo de conteúdo, porque às vezes você entra em uma faculdade, em um curso, onde você espera não ver nada de matemática. Quando você chega lá, tem matemática. E não quer dizer que pelo fato de ter matemática e você não ser bom em matemática, você tem que desistir. Mas pelo contrário, você vai estar ciente que você vai precisar se dedicar mais e mais em algo que você tem mais dificuldade. Eu tenho dificuldade em matemática e esse semestre na minha faculdade tem muita matemática. E sobre bioquímica, onde a gente pode usar isso, a bioquímica, na profissão, se tratando de profissão, com que nós podemos trabalhar usando a bioquímica? E eu separei algumas aqui, por exemplo, farmacêutico. Você pode desenvolver e produzir remédios, né, medicamentos. É importantíssimo você saber de bioquímica, estudar bioquímica para produzir medicamentos. Medicamentos esses que vão trabalhar diretamente no nosso corpo humano. Então, o mínimo que a pessoa tem que saber é de química. Analista de laboratório, da diagnóstico de doenças através de testes. A pessoa precisa entender de bioquímica para saber como que vai proceder os testes ali. Especialista em meio ambiente, resolução de problemas ambientais, análise de compostos químicos. Nutricionista, desenvolve dietas personalizadas, e é importantíssimo saber, por exemplo, dos macronutrientes. Orientação de alimentação saudável. Então aí já entra um pouco dentro da minha área e é interessante. Quando a gente estuda bioquímica, nos primeiros 2 semestres da minha faculdade, a minha mente abriu para muita coisa que eu não sabia. Óbvio, né? Você está estudando, você está aprendendo. Mas quando eu estudei anatomia, estudei bioquímica, estudei citologia, eu falei, caraca, como o corpo humano, ele é belíssimo, ele é uma máquina, ao mesmo tempo que ele não é uma máquina, você precisa entender que precisa cuidar dele. E como que cada detalhe importa. Se uma pessoa tá mal, cabeça, corpo, físico, sono, tem algum fator químico, tem algum fator dentro do corpo humano que a pessoa não percebeu. E quando você estuda isso é interessante. Por que eu estou falando isso? Por conta do fator de nutricionista. E se você entender o que alimento, qual refeição você elabora para o seu cliente com determinado objetivo. Perito forense, esse aqui eu achei interessante. Análise de evidências em cenas de crime, fazendo exames de substâncias químicas. Isso tem mais a ver com biomedicina. Tem muitas pessoas que entram, e pela maioria das pessoas que eu conheci são homens, mulheres também entram nessa estatística, mas a maioria dos homens que eu conheço que entrou para biomedicina é porque quer ser perito. A maioria das mulheres que eu conheço que entrou para a biomedicina vai mais pro lado da estética. E biomedicina, você vai estudar bioquímica e você vai poder trabalhar com a questão de perito, né? Análise de evidências de cenas de crime. Olha que interessante. Se você quer ser o novo Sherlock Holmes, estude, tá, meu amigo? Porque só nos filmes o cara é inteligente assim, sem mostrar o background, ou seja, o estudo, a vida de estudo. Bom, qual é a parte mais difícil, Godoy, que você achou de estudar bioquímica? Eu vou te falar, me surpreendi, tá? Porque quando você bate o olho assim, você fala, caraca, que difícil. Mas quando você entende cada processo, você vê que não é tão difícil. Você entendeu o X da questão, acabou, não muda, as coisas não mudam. É igual, por exemplo, 1 mais 1. Você sabe que é 2. Independente das circunstâncias, se eu te der um pauzinho, uma maçã, sempre 1 mais 1 é 2. Na bioquímica é a mesma coisa. Sempre um processo é aquilo. Você precisa entender esse processo. A glicose, ela vai ser para gerar energia. Você entendendo como que é o processo, ponto, acabou, nunca muda. Tem partes difíceis? Tem. Para mim foi, por exemplo, tá aparecendo para vocês aí esse processo. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 de ligações que tem feito aí cada cadeia com cada cadeia para no final ali gerar o glicogênio, né? Essas reações, para mim, foram mais difíceis de compreender. São letras e números, desenhos que você fica meio tipo, o que está acontecendo? Mas quando você entende o processo, vai parte por parte, você entende e aí já era. Então, para mim, o mais difícil foram as reações químicas, tá? Ou, por exemplo, hoje, para mim, é muito fácil entender que você toma creatina, a creatina fica armazenada no seu músculo como fosfato de creatina. Quando você gasta energia contraindo, o seu corpo precisa de energia novamente para continuar a contração. Então, ele pega o fosfato da fosfocreatina para ligar com ADP e transformar em ATP novamente e fazer nova contração e todo esse processo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, o que está acontecendo? Hoje para mim é muito fácil entender isso. Mas por quê? Porque entendeu, estudou, já era. Não muda, é sempre isso. E aí, com a questão de ter dificuldade, a gente entra num tópico que eu queria falar, sobre o nível de dedicação que você vai precisar ter para a matéria. Você precisa revisar a matéria semanalmente, tá? Se você for uma pessoa que quer aprender, entende, tem 2 tipos, não 2 tipos, mas tem vários tipos de alunos, estudantes, profissionais. Aquele que quer o básico, só que é o 60% e boa, mas ele não vai crescer na vida naquela área, porque tem pessoas na frente dele que estão se dedicando para aprender muito mais, e quando
Tinha um desafio entre os dois, o outro vai se destacar. Então, se você quer ser o mediano, ok, decora, cola, você vai passar. Agora, se você quer entender o processo, igual por exemplo, eu tenho que entender porque eu faço vídeo aqui para vocês. E aí, eu não posso falar o que eu acho, né? O vídeo da creatina eu tive que estudar. O vídeo sobre o Mondiário eu tive que estudar. Falar as coisas que eu falo aqui sobre glicose, sobre isso, sobre aquilo, tal, eu tive que estudar. E aprendi. E eu ainda tenho que continuar estudando muito mais. Por quê? Porque eu não quero ser a média. Eu quero melhorar, melhorar, melhorar e melhorar. Então, se você pretende ter esse mesmo foco, é estudar semanalmente. Estudar o que foi ensinado, ler artigo, ver vídeo. Se tiver livro para ler, leia. Com certeza tem, tá? Na verdade, com certeza não. Tem livro para ler. Você elabora o seu mapa mental, você elabora o seu plano de estudo, você faz o que você tem que fazer, da maneira que você faz. Porém, estude. Nível de dedicação, estude para entender o processo. E aí você talvez me pergunte, como que a bioquímica vai impactar as nossas vidas, Godoy? É o que eu falei, quando você entende como funciona o seu organismo, cara, a sua mentalidade muda, a sua mentalidade muda. A importância do carboidrato, você não vê mais o carboidrato como um vilão que vai te dar gordura. Você vê ele como um amigo que vai te gerar energia, mas você sabe que o excesso dele gera gordura. Então você entende isso, você gera o quê? Um equilíbrio. Não vou comer tanto carboidrato hoje, amanhã, enfim, você elabora uma dieta. Você entender como funcionam essas coisas dentro do seu corpo é uma maravilha. Por exemplo, você entender como que funciona a contração muscular, que eu já falei aqui em outro vídeo, você entende a importância de coisas como, por exemplo, proteína, glicose, o cálcio. E você fala, não, cara, eu preciso de alimentos que vão me dar esse abastecimento desses nutrientes, dessas substâncias. Então você começa a perceber como é importante para você as refeições e as refeições saudáveis. E você começa a valorizar mais aquilo que de fato é bom. Entender a importância da célula. Cara, a célula é uma coisa tão pequena, mas às vezes a gente não percebe que se uma coisa na célula parar, para várias coisas, ao ponto de coisas muito importantes, talvez um movimento seu pare por conta da célula. E aí é que tá, a gente se preocupa com a saúde, talvez nem tanto, porque a gente se preocupa mais com a estética, né? Eu quero abdômen, quero o braço, quero as costas definidas, o peitoral, papá. Mas e a saúde da sua célula? Ela tá com água o suficiente? Você tem bebido água? Você tem se... como é que fala a palavra? Hidratado? Você tem se hidratado? Não. Então, meu amigo, melhore isso aí. Beba mais água. Sua célula precisa de água. Seus cabelos precisam de água. A sua pele precisa de água, porque tudo isso tem a célula. Talvez o seu cabelo caia por conta da falta de água. Você já parou para pensar nisso? A sua pele está seca por conta da falta de água. Quando você entende isso, estudando, aí você dá uma atenção melhor para isso. Tudo isso impacta no seu estilo de vida. Tá, o meu estilo de vida, cara, a gente tá em 2026. Há um ano atrás eu não estava treinando, não tinha uma vida ativa. Hoje eu faço academia, como um pouco melhor, tenho que melhorar mais, mas eu como muito melhor do que eu comia antes. Jogo tênis aos sábados, hoje é sábado, então eu fui lá, joguei o tênis, estou me desenvolvendo no esporte que é muito difícil. Isso faz eu ter mais contato social com as pessoas, eu conhecer pessoas, eu ter experiências, eu ter uma vida mais ativa. E aí, meu amigo, isso só traz benefícios para minha saúde, tanto saúde bem-estar, tanto saúde física, emocional. E aí a gente entra no último tópico, que é, cara, é mais decoreba ou precisa entender? Acho que é um pouco dos dois. Tem coisas que você decora, sabe? Tem coisas que você entende. A vida toda, quando alguém te perguntar, você vai saber. E eu acho que você deve priorizar aprender, tá? A minha dica para você, como estudante, porque eu também sou estudante, é aprenda. Não queira decorar, aprenda, mano. Entenda o conceito. Porque quando você entende o conceito e você ensina isso, cara, é muito difícil você esquecer. Mas existem maneiras de como você aprender mais aquilo que você está estudando. Uma dessas maneiras é ensinar. Isso fica gravado. Então aprende, ensina, explica, porque você vai gravar isso e você vai ficar assim tranquilaço. Você não vai temer a uma prova, temer a um trabalho. O que te perguntar, bate no peito e responde, já era. Agora eu vou mostrar para vocês no computador como que eu fiz para estudar e passar em bioquímica tranquilaço, com o pé nas costas. Bom, como eu disse, agora eu tô aqui na tela do computador para mostrar para vocês o mapa mental que eu criei para estudar bioquímica, biomolécula, né? E assim, tudo feito por mim. A gente tem aqui a aptidão física, né, relacionada à saúde, que foi um tema que a gente estudou lá, então a gente aprende sobre resistência cardiorrespiratória, a gente viu o conceito, né, de resistência cardiorrespiratória, o conceito de composição corporal, né,
que é osso, músculo, gordura. Sobre a flexibilidade, a gente viu o conceito sobre flexibilidade, que tem a ver com o movimento das articulações, a força muscular, resistência de força muscular. Depois nós vimos aptidão física relacionada a habilidades, agilidade, velocidade, equilíbrio, coordenação, potência, tempo de reação. Isso tudo nós vimos no início da matéria de bioquímica e biomolécula. Por que que isso aqui é importante? Porque a questão da célula, a questão dos macronutrientes, da energia, vai impactar nisso aqui tudo. E aí quando a gente parte depois para a bioquímica, aprendendo sobre a célula, né, unicelular, pluricelular, conceito de cada uma, né? A gente tem as células procariontes e as células eucariontes, né? No caso, nós seres humanos possuímos as eucariontes, né? Aí dentro das eucariontes, como por exemplo, a gente tem aqui o núcleo, o centríolo, o ribossomo, membrana celular, citoplasma, mitocôndria, enfim, essas são o quê? São as organélulas presentes dentro da nossa célula. Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Aí, ó. As organelas presentes dentro da nossa célula, né? Que tem o lisossomo, que vai trabalhar na limpeza da célula, tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso, cada um é responsável por uma coisa, um vai produzir proteína, outro lipídio. A gente tem o complexo de Golgi, que funciona como uma transportadora dentro da célula. Aí a gente tem o mosaico fluido. Depois a gente tem sobre a respiração celular, que é o processo de quê? De produzir energia, que é a ATP, a moeda energética. Isso aqui é através da glicose, a quebra da molécula de glicose para gerar energia ATP. Isso aqui é uma das coisas que na educação física é o que a gente mais vai ver. E aí partimos depois para as biomoléculas, né? Então as biomoléculas são moléculas que formam os seres vivos. Elas participam da estrutura e do funcionamento das células, né? E aí a gente tem aqui sobre os oligosacarídeos, polissacarídeos. Então assim, vai falar sobre o ciclo de Cori, né? Então isso aqui, ó, esse modelo, e foi esse mapa mental, foi esse estudo que eu usei, esse resumo que eu usei para conseguir tirar boas notas, passar na prova, passar na matéria, fazer o trabalho tranquilo, tirar total no trabalho, tirar total na prova. Foi isso que eu usei, foi isso que pessoas da minha sala usaram. E se você possui interesse de adquirir esse resumo para os seus estudos, porque isso vai te ajudar na economia de tempo, a ter menos estresse, porque para mim levou tempo criar isso aqui, porque eu aprendo dessa forma, mas para você pode ter isso aqui sem ter que produzir isso aqui. Então você vai ter economia de tempo, vai ter um material muito bom que vai te ajudar a não ficar estressado e também vai ter um material muito bom para melhorar o seu aprendizado. Se você tem interesse em adquirir esse resumo aqui, cara, tranquilo, primeiro link na descrição, ou se você está na televisão, esse QR Code está aparecendo aí, basta você acessar, resumo do Godoy, lá também tem resumo de anatomia, tem esse de bioquímica, vai sair outros também como de fisiologia, de biomecânica, de citologia, só peço paciência porque demora para transformar tudo isso aqui em um PDF, enfim, mas se você tem interesse em adquirir sobre bioquímica e biomolécula, link na descrição. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, fica com Deus.